Fed divulgou, né, o comunicado depois da reunião dos 2 dias, que começou ontem, terminou hoje. Ele soltou a íntegra do comunicado aqui e a gente vai soltando aí os highlights, os principais pontos que o Fed diz. Eu já tinha trazido, né, que o Fed diz que está comprometido a usar todos os instrumentos para apoiar a economia nesses tempos desafiadores que a gente está vivendo aqui. Diz que a mediana das projeções indica os juros em 1% em 2023. Lembrando que agora o juro americano está entre 0% e 0,25% ao ano. Diz que com o progresso da vacina, forte apoio político, dados de emprego seguem se fortalecendo e os setores afetados pela pandemia melhoraram bastante nos últimos meses, mas a pandemia tem retardado ainda um crescimento um pouco maior. Diz que eleva a projeção da inflação para esse ano de 3,4% para 4,2%. Tá? Inflação americana chegando a 4,2% na projeção do Fed. Para 2022, eles estão projetando 2,2% de inflação. E a mediana das projeções também indica um juro de 1,8% em 2024. A gente estava falando de inflação, o comunicado do Fed diz que a inflação está elevada em grande medida, refletindo fatores transitórios. Mais uma vez o Fed batendo nessa tecla aí, que a inflação é uma questão transitória, que provavelmente isso vai acabar melhorando em breve e aos poucos, né? Falando sobre os dirigentes do Fed, né? Novos dirigentes esperam juros entre 0 e 0,25 em 2022, ou seja, prevendo aí que não vai mudar a política monetária no ano que vem. Tá? Quem mais? E 6 dirigentes esperam os juros entre 0,25 e meio, ou seja, a maioria dos dirigentes espera esses juros vai continuar no mesmo patamar. E 3 dirigentes, olha só, 3 dirigentes esperam juros entre meio e 0,75 no ano que vem. 9 dirigentes entre 0,20 e 0,25, 6 dirigentes entre 0,25 e meio e 3 dirigentes entre meio e 0,75%. Tá? Aí diz que a inflação vai ficar moderadamente acima dos 2% por um tempo, para atingir a média de 2%, que é a meta. Diz que a postura acomodatícia vai ser mantida até atingir a meta. Tá? Essas são algumas das principais questões. Deixa eu dar mais uma olhada aqui o que o Fed está falando. Diz que se o progresso continuar como esperado, moderar a compra do ativo. Olha só que importante, hein? Se o progresso continuar como esperado, moderar as compras de ativos vai ser necessário em breve. Tá? Que a gente está sempre esperando aí nessa questão da política de compras de ativos. Não, pelo que eu vi aqui, pelo que trouxe, que eu dei uma olhada, não tem uma projeção. Eles fazem projeção sobre o desemprego, né? Da taxa de desemprego. De 4,5 para 4,8 para esse ano, 3,8 ano que vem, 3,5 em 23. Exatamente. E, enfim, pelo que eu estava monitorando aqui, as bolsas acabaram trazendo aí um otimismo, né, com essa questão do Fed. As ações subindo, juros caindo, dólar caindo, pelo menos teoricamente, também não falou nada novo. A única que a curiosidade... gente trouxe aqui. Desculpa. Fica à vontade, Cabral, pode falar. É uma curiosidade que eu tenho, que eu não sei dessa resposta, eu vou tentar descobrir para amanhã. Se a gente comparar com a última reunião deles, o quanto mudou a opinião dos diretores em relação a juros do ano que vem? Porque tem 3 aí que acho que é entre meio e 0,75. Eram mesmo os 3 da última reunião? Por que essa pergunta? Tá. Por que essa minha dúvida? Porque se começar a aumentar a pressão de aumentar juros nos Estados Unidos e o Brasil ainda não tiver feito um dever de casa bonitinho, os nossos juros têm que subir mais ainda devido a prêmio de risco. Então, se eles começarem a vir com o papo de aumentar juros mais cedo em 22 do que estava se esperando para o último TRI, isso pode, sem ser feito canetada, mas indiretamente nos afetar, porque o cara vai pensar 0,75 nos Estados Unidos ou 8 no Brasil. Não sei, vamos ver como é que está a ponta cambial dessa história. Então, minha curiosidade é apenas curiosidade, eu vou pegar outra para comparar e digo amanhã ou se alguma imprensa daqui a pouco divulgar, o que mudou, o que era percentual. 10 acreditava em tanto, agora são 8 ou 12 e está tudo igual, entendeu? Só isso.
Agora, o que é curioso no comunicado, né, é como o Fed vai preparando os investidores de um mercado para fazer o tapering no final do ano, né? Olha, vai ser em breve, caminhamos em direção, mas tem estes fatores de riscos, né? Ele contrabalanceia, né? A variante Delta, né? Pandemia que ele fala, emprego, inflação, enfim. Mas caminhando, então se tudo mais constante, olha, será no final de 2021, né, o tapering, né? Então é interessante essa parte da comunicação, né, como ele vai digerindo aí, e ele está deixando para o último minuto, justamente porque tem muitos fatores de incerteza, como ele bem coloca no comunicado, né? Mas tudo ao mais constante deve ocorrer aí. O detalhe que a gente tem que prestar atenção, Gani, que olha aqui, ó, a taxa de desemprego no último relatório ele esperava em 4,5, agora ele espera 4,8 para esse ano. O PIB no último relatório ele falava em 7, agora ele fala em 5,9. Quer dizer, piorando, ele, né? Piorou a economia e piorou o desemprego. Então, que é um fator que poderia deixar para o ano que vem, né? O tapering. Ou diminuir a velocidade. Em vez de ser 120 bi, vou jogar para 110 e não dar um corte muito grande. E colabora aí também, Cabral, o seguinte, a inflação, o último IPC, veio abaixo do esperado, né? Então, para que a gente vai reduzir estímulo monetário se a inflação está pelo menos na margem controlada, né? Então, assim, para se pensar mesmo o que os outros diretores vão falar, é para a coletiva daqui a pouco também, daqui a 5 minutos, né?